Olá pessoal, nesta aula iremos revisar um pouco de aritmética básica, onde iremos ver as operações de adição e multiplicação. Tá? Com isso, iremos revisar alguns conjuntos numéricos que já estudamos anteriormente. Adição e subtração de naturais. Na adição e subtração de naturais, antes de sabermos operar com elas, devemos primeiramente aprender a como representar um determinado número natural. Tá? Então, temos os seguinte exemplo. Olha só, o número 343, ele pode ser escrito da seguinte maneira, porque nosso sistema de numeração ele é decimal, formado por 10 algarismos, e posicional. No caso aqui do 343, eu posso expressar da seguinte maneira, ó, 300 mais 40 mais 3. Não deixou de ser 343. Como também esse 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100. Então, você pode expressar como 3 vezes 100. O 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. E o 3 continua sendo 3. Então, você pode expressar dessa maneira aqui, que está exposto aqui no quadro. Tá? 300 mais 40 mais 3, ou 3 vezes 100 mais 4 vezes 10 mais 3. Da mesma forma, o número 34.343, ele pode ser também decomposto. Olha só. 34.000. Então, primeiramente, vamos expressar o 30.000. Depois, 4.000. Aqui, observa, do jeito que a gente lê, se escreve. 30.000, mas aqui é 34.000, então 30 mais 4.000. Depois, 343. 343. Então, a gente decompôs. Esse mesmo 30.000 aqui, eu posso expressar como sendo 3 vezes 10.000. O 4.000 como sendo 4 vezes 10.000. O 300, 3 vezes 100. O 40, 4 vezes 10. O 3 é o próprio 3. Isso é uma das maneiras de representar os números naturais. Também podemos expressar a decomposição usando potência de base 10. Que por convenção, a gente tem que saber disso. Olha só. Que 10 elevado a 0 é 1, tá? A gente sabe, convenção. 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que 10. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é 100. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1.000. 10 elevado a 4, 10.000. E assim por diante. No caso do número anterior, o 343, você poderia separar assim, ó. 3 vezes 10 ao quadrado, porque não é 343, então o 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 3, 300. Mais, agora o 40. 40 é 4 vezes 10. Agora o 3, como é que eu expresso? Como sendo 3 vezes 10 elevado a 0. Porque 10 elevado a 0 é 1. Então, você pode expressar ele dessa maneira na base 10. Voltando lá no anterior, aqui, ó. Esse carinha aqui, esse númerozinho aqui, já está decomposto assim, fica até mais fácil a gente transformar na base 10. Ficaria assim, ó. 3 vezes 10.000. 10.000 tem quantos zeros? Tem 4. Então, 10.000 tem 4 zeros, o expoente vai ser 4. Tá? 10 elevado a 4 é 10.000. Mais 4 vezes... Quem é o próximo? Ó, o 1.000. 1.000 tem quantos zeros? 10, então. Ou 10 não, 3. Então, é 10 elevado a 3. Agora, os 300, que é 3 vezes 10, vezes 100. Então, é 3 vezes 10 ao quadrado, porque tem 2 zeros aqui no 100. Mais o 40, que é 4 vezes 10 mesmo. 10 elevado a 1, né, que é 10. Mais o 3, que é 3 vezes 10 elevado a 0. Bom, dessa maneira eu expressei em função de potência de base 10. Tá? Então, a gente conseguiu expressar em função de base 10. Em função da base 10. Para facilitar a leitura de números naturais grandes, eles podem ser divididos em classes, tá? E essas classes, elas são divididas em ordens. Como é que são classificadas essas classes? Você vai olhar o número da direita para a sua esquerda.
A cada 3 casas, ela vai ter uma denominação. Por exemplo, esses primeiros três algarismos, eles são das classes das unidades. Esses outros 3, os 145, eles são das classes das milhares. Aí os próximos 3, das classes de milhões, depois, na sequência, bilhões, assim por diante. Tá? Então, no caso aqui, o 23.145.207 é um exemplo disso, onde o 207 está na classe de unidades, o 145 na classe de milhares e o 23 nas classes de milhões. Tá? Então, e dentro dessas classes, você transforma esses números em ordens, tá? Então, no caso aqui, o 23.145.207, olha só. Esse primeiro aqui, ele faz parte das unidades. Esse segundo, dezena. Esse terceiro, centena. Isso dentro da classe das unidades, tá? Aí o outro aqui, mesmo esquema. O primeiro, unidade. O segundo, dezena. O terceiro, centena. Porém, aqui nesse segundo quadro, esse 5 é unidade de milhar. Esse 4 é 5 unidades de milhar, 4 dezenas de milhar e 1 centena de milhar. Já nesse outro quadro, eu vou ter os milhões. Então, esse 3 é 3 unidades de milhões. Esse 2, 2 dezenas de milhão. E quem seria a centena? Ora, seria 0, porque ela não aparece no número aqui, né? Então, na realidade, ela é 0. Então, a gente utiliza de 3 em 3 para separar em classe, e cada classe vai ter as ordens também. Cada elemento vai ter uma ordem. Unidade, dezena e centena. Sempre nesse esquema. Exercício 1.1. Como alguém pode pagar uma conta de de 1.327 reais a um comerciante que não dispõe de troco, utilizando 14 notas de 100, 9 cédulas de 10 reais e 9 moedas de 1 real. Pois bem, o número 1.327, eu posso decompor da seguinte maneira: 1.000 mais 300 mais 20 mais 7. Observe, 1.000 eu posso pagar com 10 notas de 100. 300 eu posso pagar com 3 notas de 100. Ou seja, 1.300 é a mesma coisa que 13 notas de 100. Ou seja, 13 vezes 100. Agora, esses 20 reais eu posso pagar com 2 notas de 10, não posso? E por último, 7 reais aqui eu posso pagar com 7 moedas de 1 real. Então, nossa continha está terminada, olha só. Eu preciso pagar com 13 notas de 100, 2 de 10 e 7 de 1. Então, eu consigo pagar a conta e não vai precisar de troco algum. Exercício 1.2. Em qual das alternativas abaixo, o algarismo 5 do número listado tem o valor de 500 unidades? Lembrando que o esquema é esse: centena, dezena, unidade. Então, se o 5 estiver nesse sentido, da direita para a esquerda, na terceira casa, ele representa 5 centenas. Mas 5 centenas é a mesma coisa que 500 unidades, tá? Então, a gente vai procurar esse cara na terceira casa das unidades. Então, aqui, ó, nas 3 primeiras casas tem um 5? Não. Então, já não vai ter esse 5 aqui. Nesse outro, também não tem 5 na terceira casa. Sempre da direita para a esquerda. Esse outro tem 5? Tem. Olha só, 20.501. Então, esse 5 aqui, ele representa 500 unidades. Ou 5 centenas. Tá? Então, o item correto é o item C.